Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Cai o Pano, o último caso de Poirot. Agatha escreveu essa história na década de 40, quando estava ali bem nos anos da Segunda Guerra Mundial. Tanto que ela escreve esse manuscrito e ela, com medo dos bombardeios ali por Londres, ela pega e guarda esse manuscrito num cofre de um banco. Então, com medo que a sua obra se perdesse, ela pudesse morrer a qualquer momento, ela escreve o último caso de Hercule Poirot e guarda para uma oportunidade futura. E essa obra fica guardada por mais de 30 anos. Em 1975, Agatha autoriza então o seu lançamento. O livro é publicado no dia 5 de agosto de 1975 e no dia 6 de agosto o jornal The York Times lança então uma nota dizendo que o detetive Hercule Poirot havia falecido. Para os fãs de Agatha, essa foi uma notícia muito triste, né? E 4 meses depois, a nossa autora também parte daqui para melhor. Mas vamos então à história, como foi que tudo aconteceu. Hercule Poirot manda uma carta para o Capitão Hastings dizendo que ele está na mansão de Stylos, onde tudo começou lá em 1916, ano que Agatha escreve esse livro, mas que vai ser publicado 4 anos depois, em 1920. Aqui, Capitão Hastings, ele era jovem, tinha por volta dos seus 30 anos de idade, né? E ele vai, junto com Hercule Poirot, descobrir ali uma morte, um mistério que aconteceu com a dona da mansão. Agora aqui, passados quase 30 anos, Hercule Poirot está beirando seus 90 anos de idade. Ele está muito doente, sofre do coração, toma medicação e ele retorna para a mansão de Stylos. E a mansão de Stylos foi vendida, não é mais uma propriedade particular de uma família, ela se transformou numa hospedaria, como se fosse um pequeno hotel, uma casa de campo, que recebe hóspedes, recebe pessoas, né, pagando, para poder passar ali a temporada de verão. E vocês podem estar se perguntando por que Hercule Poirot resolveu ir a Stylos. Ele vai para Stylos porque é lá que está também hospedado um provável assassino. Hercule Poirot sabe que será o último caso da sua vida. Ele já vem na cola desse suspeito, desse assassino, há bastante tempo. Esse homem está relacionado a 5 crimes acontecidos. A gente tem, por exemplo, o crime do Sr. Higgs. Ele era um proprietário, né, de uma casa junto com a sua esposa, morava também um inquilino. Ele começa a suspeitar que a esposa está tendo um caso com esse inquilino e aí ele vai lá, mata os dois, dá um tiro nos dois. Aí depois ele não lembra como foi que aconteceu, mas ele é condenado. O segundo crime foi da senhorita Freda. Ela é uma sobrinha que cuida da sua tia é muito doente, ela está acamada, né? E aí então ela acaba dando morfina, uma dose excessiva para essa tia. A tia vem a falecer e é ela que herdaria toda a sua fortuna. Então essa mulher também é presa e julgada. O terceiro crime diz respeito a Margarete e suas irmãs. Ela e as irmãs viviam com um pai avarento, um pai muito autoritário, um pai agressivo, que judiava muito das filhas. Então, uma forma de defender as suas irmãs, né, livrá-las daquele homem tão malvado, ela mata o pai, ela envenena o pai e ela é condenada à prisão perpétua. O quarto caso é do Derek. Ele estava tendo um caso com uma menina mais jovem, uma moça jovem. A sua esposa descobre, coloca na sua cerveja cianeto de potássio, ele bebe, acaba falecendo e ela é condenada e enforcada. O quinto caso é do Leonard. Ele era um homem que utilizava drogas, bebia demais. A sua esposa era muito infeliz, não aguentava mais aquele casamento. Então ela coloca arsênico dentro da sua bebida. Ele morre, o médico fica desconfiado, pede uma autópsia. Se descobre então que ele tinha sido envenenado. Mas a mulher, ela é absolvida, não tem provas o suficiente para dizer que foi ela que colocou, que administrou o veneno. Mesmo assim, ela acaba sendo condenada pela sociedade, que começa a olhar para ela de uma forma estranha, não se aproxima. Então ela acaba tomando medicação, tem uma overdose e acaba morrendo. Hercule Poirot sabe que em todos esses 5 casos, uma pessoa sempre estava próxima dos assassinos ou das vítimas, influenciando-as de alguma maneira.
e ele acha que esse é o assassino perfeito, aquele que não coloca as mãos a serviço, mas ele induz, ele age, ele faz um crime premeditado, ele influencia de uma forma psicológica as pessoas a cometerem aquela ação, ou no momento de raiva, ou no momento de dor. Ele vai sempre botando lenha na fogueira, jogando uma informação aqui, uma informação ali, até que a pessoa acaba explodindo. E esse homem se encontra agora em Stylos, e Hercule Poirot tem muito medo que ele continue agindo dessa forma, porque esse homem é um homem sádico, ele gosta de ver a dor, ele gosta de ver o sofrimento. E ele também aprecia o poder, saber que ele consegue manipular as pessoas para que as pessoas façam o que ele deseja, que é matar um, matar outro, né? Criar ali uma atmosfera de assassinatos cada vez piores. É disso que se trata esse livro, Cai o Pano, né? Hercule Poirot, lá nos seus 90 anos de idade, tá muito doente, sabe que precisa deter esse criminoso, porque afinal de contas, nada consegue relacionar ele aos casos. Ele trama, ele provoca, ele coloca lenha na fogueira e faz com que outra pessoa cometa o crime. Mas a polícia nunca consegue relacioná-lo aos eventos. Somente uma mente brilhante como a do Hercule Poirot, com as suas massas cinzentas, será capaz de deter este homem. Mas como? Hercule Poirot já está velhinho, está cansado, está perdendo o cabelo, está muito fragilizado, ele precisa da ajuda de alguém. Então ele vai chamar o seu fiel amigo, Capitão Hastings, e juntos eles vão até Stylos para poder desvendar esse mistério e parar, deter esse assassino. Como a gente sabe nesse livro aqui, é o último caso de Poirot, significa que ele vai morrer no final. O livro vai estar cheio de spoilers, então assim, ó, fica ligado porque eu vou contar como de fato tudo aconteceu. A trama começa então com Hercule Poirot chamando o Capitão Hastings para ir até Stylos, onde já se encontra ele, a sua filha Judith, que ela é formada, ela estudou, fez universidade e agora ela ajuda um médico numa pesquisa de medicamentos. Eles estudam plantas, eles estudam componentes químicos, né, para poder ver de que forma aquilo pode ajudar na medicina, seja no tratamento de glaucoma, seja no tratamento neuromuscular. Então eles estão sempre investigando novas drogas. A mansão Stylos, ela foi toda reformada, ela foi adaptada para poder receber então os hóspedes. Mas mesmo assim ainda é um espaço decadente, um espaço velho. O casal que comprou já é um casal idoso, né? Eles colocam ali toda a sua energia, mas a gente sabe que nem todos os quartos têm banheiro, alguns banheiros são no corredor, são divididos por outros aposentos, né? Tem uma precariedade ali de funcionários, então a gente vai ter um grupo seleto numa mansão. E é assim que a Agatha gosta, né? De reunir pequenas pessoas num espaço, cometer ali um crime, um assassinato, e aí a gente sabe que um daqueles elementos é que provavelmente cometeu aquele crime. Vamos então às pessoas que estarão aqui nesta história. Primeiro, então, a gente tem esse casal, que é o proprietário da mansão Stylos, que hoje é um hotel, o senhor e a senhora Luttrell. O senhor Luttrell é uma pessoa de bom coração, tá sempre querendo ajudar os outros, né? E a sua esposa, ela é ali, ó, mandona, com rédea curta. Tem muitas vezes que o casal briga porque o senhor Luttrell quer oferecer uísque, quer oferecer bebida, ajudar os hóspedes, e a senhora Luttrell diz que não, que aquilo é um desperdício, que eles vão gastar muito dinheiro. Então ela tá sempre ali de rédea curta. E tem uma hora, num determinado momento, onde eles estão todos os homens conversando, quando alguém diz que seria bom tomar uma dose de uísque. E aí o senhor Luttrell diz que vai então buscar. Só que no corredor ele encontra a esposa e a esposa diz: de jeito nenhum, a gente não tá em condições financeiras de ficar desperdiçando bebida assim. E o senhor Luttrell fica todo envergonhado, né? Ele retorna para a sala, os homens tentam disfarçar ali, né? Mas alguém fala: ah, já aconteceu um acidente de um irmão atirar no outro. E aí o senhor Luttrell pega a espingarda e aponta para a janela e pá, dá um tiro. O tiro passa de raspão aqui no ombro da sua esposa. Na hora ele fica horrorizado, como é que ele conseguiu fazer isso?
Ou seja, alguém naquele ambiente também estava influenciando o Sr. Lútero, motivado pela vergonha, pela humilhação que ele passava com a sua esposa, que ele desse um tiro e terminasse com aquilo. Então, ele até poderia ter matado de fato a senhora, né? Mas eu acho que no fundo alguma coisa assim do amor, do coração, fez ele se deter e só dar um tirinho de raspão, quando na verdade ele poderia ter fuzilado a mulher. Nós temos também o Dr. Franklin, que é o chefe da Judith. A Judith, ela é a filha caçula do Capitão Hastings, né? Sempre foi uma menina quieta, uma menina muito tímida, não era de falar. E ela é a quarta filha do casal, né? O Capitão Hastings está viúvo, a sua família toda morava na Argentina e essa filha foi estudar e hoje está na Inglaterra. Ela ajuda então esse médico, o Dr. Franklin. Ela é apaixonada por ele, ela tem por volta de 20 e poucos anos de idade. Já o Dr. Franklin está na faixa dos 30 anos e ele é casado com a sua esposa. A sua esposa é uma mulher hipocondríaca, gosta de chamar atenção, tá sempre se fazendo de doente, tá sempre reclamando de dor aqui, dor ali, querendo a atenção do esposo e de outras pessoas. Em determinada noite, lá num jantar, alguém instiga a Judith e ela fala que pessoas assim seriam melhor tirar logo a sua vida do que ficar atrapalhando a vida dos outros, né? Dando a entender que se a mulher estivesse morta, ela poderia seguir a vida junto com o médico e que o médico seria muito feliz. Mas o médico, ele tem convicções bem assim rígidas. Ele jamais se divorciaria da sua esposa para poder ficar com a Judith. Então ele aguenta aquele casamento apesar de não amá-la mais. E a esposa, ela casa com o Dr. Franklin porque ela achava que ele era um homem brilhante, que ele ia ascender socialmente, que ela ia desfrutar de muita riqueza e muito convívio social ali na nata da sociedade mesmo, né? Só que não, os estudos do Dr. Franklin eram muito específicos para um tipo de realidade. Então, somente um grupo seleto tomava conta das suas publicações, sabia o que ele estava pesquisando. E ela acaba se cansando daquilo, né? Alguém influencia ela para que ela, então, dê fim desse marido, né? Por que ela não se livra dele e não se casa com outro? Tem um outro homem na mansão de Stylos, que é um lorde, que já tinha pedido em casamento quando ela tinha 17 anos de idade. Ele tem muito dinheiro, né? Então ela vê ali a chance de dar fim também do marido, ficar viúva para poder se casar com esse outro homem. Numa determinada noite, ela convida as pessoas para irem a seus aposentos para tomarem um café. E enquanto todos estão lá, estão na janela apreciando ali as estrelas, né? Passa uma estrela cadente, ela coloca veneno, ela coloca droga numa xícara de café, na xícara de café do seu esposo. Ela tem do lado da sua poltrona uma pequena estante de livros giratória. Então ela tá com uma xícara de café perto dela e uma na outra ponta destinada ao seu marido. Antes do movimento de todos irem para a sacada para verem as estrelas, fazem um comentário sobre as obras de Shakespeare. E aí Hercule Poirot diz que aquela é uma citação de Otelo e o Capitão Hastings vai até aquela estantezinha móvel e gira a estante. Quando ele gira a estante para poder pegar o livro que está ali embaixo, o livro Otelo de Shakespeare, as xícaras se invertem. Todos retornam para a sala, o médico retorna, pega a xícara de café, que seria da esposa, e bebe. E a sua esposa pega a xícara que seria do médico, que está envenenada, e bebe também. E naquela noite ela passa muito mal e morre, vem a falecer. Hercule Poirot, que não é bobo nem nada, já sabe que ali foi uma trama já envolvida por uma determinada pessoa que levou a mulher do médico a cometer aquilo, a colocar veneno na xícara dele. E diante do tribunal, no júri, né, Hercule Poirot é chamado para dar o seu testemunho. Ele sabe que o seu testemunho tem um peso considerável para aquele juiz. E ele disse que a esposa já tinha manifestado, né, a ideia de morrer, de estar longe ali do seu esposo, para que ele pudesse ter mais tranquilidade. Ela dizia que ela era um peso na vida dele e que ele acredita sim que ela tenha cometido suicídio. Ele fala isso para poder livrar
o Dr. Franklin e a Judith, a filha do Capitão Hastings, de possíveis suspeitas e investigações, porque ele sabe que os dois são inocentes. E a quem interessaria a morte da mulher, se não ao seu esposo e a uma futura esposa, né? Na casa nós temos também a irmã da Margarete, aquela irmã que matou o pai envenenado para poder livrar as irmãs. A irmã dela foi para a casa de Stylos também para poder se recuperar daquele choque, né? Ela acha que ela não pode ser feliz porque ela se vê como culpada, o motivo da irmã ter tomado aquela ação. Ela acha que tem um mal na família, alguma coisa genética, né? Que faz cometer crimes. Então ela não aceita ser feliz diante da prisão perpétua que a sua irmã teve, né? Temos também um novo mordomo junto com Poirot. Poirot contrata o Curtis, que é um homem muito alto, muito forte, consegue carregar Hercule Poirot de um lado para o outro, né? E ele dispensa o George. Ele dispensa o seu antigo mordomo porque ele sabe que seu antigo mordomo é muito inteligente e não vai cair nas falcatruas que o Hercule Poirot vai aprontar. Hercule Poirot vai fingir muita coisa, vai usar peruca, vai usar um bigode falso, tudo isso para confundir o Capitão Hastings. Então, para não levantar suspeitas, ele manda o George para casa cuidar do seu pai, continua pagando o salário do George normalmente e contrata um novo mordomo que é o Curtis. Esse rapaz, o Curtis, ele é muito forte, mas ele não é dotado de muita inteligência e ele trabalhou como servente no manicômio. Então ele serve perfeitamente ali para o Hercule Poirot, para as coisas que ele está armando e desejando ali na hora de pegar esse assassino. Nós temos ainda a enfermeira, né, da esposa do médico, aquela que vai morrer. Além dessa enfermeira, nós temos um Dom Juan, que é o Sr. Alberton. Ele é um homem muito bonito, ele consegue envolver as mulheres, ele joga charme para todas elas, quem cair na rede é peixe, né? E diz, inclusive, que tem uma menção de suicídio, uma outra moça tirou a própria vida depois de ter se envolvido com o Sr. Alberton e ele não ter prometido nada, não ter casado com ela e não ter dado a ela uma vida digna e honrosa. O Sr. Alberton vai flertar com a Judith, com a filha do Capitão Hastings, ele vai enlouquecer, ele vê que o homem não é boa coisa, né? Alguém tá ali instigando ele o tempo todo, tanto que ele provoca, assim, ele arma uma cena para envenenar o Alberton e matá-lo para poder proteger a sua filha. Só não faz isso porque Hercule Poirot está atento. Hercule Poirot vê através do buraco da fechadura que o Hastings está pegando drogas, está pegando ali medicamentos para colocar na bebida do Alberton e matá-lo drogado. E é aí que Hercule Poirot resolve agir, porque ele sabe que se essa pessoa, esse assassino, consegue manipular todos os demais, conseguiu manipular o Sr. Lútero para atirar na esposa, conseguiu manipular a esposa do médico para envenená-lo e conseguiu manipular o Capitão Hastings para poder assassinar o Sr. Alberton, é porque boa coisa ele não é e ele não vai descansar, ele não vai ter fim nunca. Ele vai sempre tentar armar uma situação, provocar alguém para que essa pessoa cometa um crime. Ele é um sádico, ele é uma pessoa do mal, ele tem uma índole péssima e alguém precisa detê-lo. Mas como? Como que Hercule Poirot vai deter esse assassino se esse assassino não coloca a mão na massa? Ele só vai lá, cutuca, instiga, provoca. E aí nós chegamos ao último personagem que estava faltando neste livro, que é o Sr. Norton. Ele é um jovem gago, ele é um jovem manco, ele foi criado por uma mãe muito dominante, uma mãe que não tinha carinho, uma mãe que não abraçava, que não beijava o seu filho. E aquele menino, ele cresceu num ambiente tóxico. E ele vai descobrir lá pelas tantas que ele é um bom ouvinte. As pessoas contam coisas para ele, as pessoas contam segredos, mas ele passa despercebido por todas elas. Então, com aquele sentimento de raiva de que ninguém o enxerga de verdade, que ninguém o ama de verdade,
ele começa a perceber que ele consegue manipular a vida das pessoas e ele consegue levá-las à destruição, a cometer crimes e assassinatos. Desde o início, Hercule Poirot diz para o Capitão Hastings que será muito difícil deter esse homem. Poirot sabe a identidade do assassino, mas ele não pode revelar ao Capitão Hastings, porque o Capitão Hastings é muito inocente. Ele vai ali, ó, mostrar na cara dele, no rosto dele, que já sabe quem é o assassino. Então, uma coisa importante para Hercule Poirot é, ó, ficar de boca fechada, agir sozinho. Ele pede para o Capitão Hastings ser os olhos e ouvidos do Poirot, que ele caminhe, que ele circule por aquela mansão e que ele converse com as pessoas, quando na verdade ele já sabe da potência do assassino e já sabe a sua identidade. Hercule Poirot diz assim: eu sou a lei. Porque, claro, né, ele foi policial por muitos anos, ele trabalhou na Bélgica e depois de aposentado ele vai para a Inglaterra e fica então como na função de detetive particular. Ele diz assim no livro: quando eu era moço e trabalhava na polícia belga, eu matei um criminoso desesperado que estava em cima de um telhado e que estava atirando nas pessoas que passavam na rua. Num estado de emergência, a lei marcial é proclamada. Tirando a vida deste assassino, eu salvo outras vidas, vidas inocentes. Ou seja, Hercule Poirot sabia o que tinha que ser feito, mas mesmo assim, algo lá dentro, algo no seu coração, não aceitava que ele cometesse um crime. Ele não queria se igualar ao mesmo nível de um assassino, mas ele sabia que se ele não cometesse o crime, que se ele não tirasse a vida do Norton, o Norton ia continuar provocando outras pessoas, ia continuar levando-as a cometer crimes e assassinatos, e outras vítimas, outras pessoas seriam punidas por isso. Hercule Poirot pede, numa determinada noite, que o Capitão Hastings peça que depois do jantar o Sr. Norton vá até o seu quarto, porque ele gostaria de trocar umas palavras. Quando o Sr. Norton entra no quarto de Hercule Poirot, o nosso detetive coloca ali em cima da mesinha os recortes de jornais daqueles 5 assassinatos. E ele diz para o Sr. Norton que ele tem certeza que além daqueles 5, outros crimes ele deve ter provocado. O homem ri, dá um risinho assim bem malicioso e pergunta para Hercule Poirot o que Hercule Poirot pretende fazer com aquilo. E o nosso detetive diz que ele vai pará-lo, que ele vai matá-lo, que ele vai envenená-lo, que ele vai fazer alguma coisa para se livrar do Norton, que o Norton não vai continuar assim agindo impunemente. E o Norton dá risada, né? Acha muita graça no Hercule Poirot, que tá ali um velhinho de 90 anos, acamado, usa cadeira de rodas, precisa sempre do seu mordomo para carregá-lo de um lado para o outro, né? Ele não acredita que Hercule Poirot será capaz de fazer isso. E aí, então, Hercule Poirot convida se ele não quer tomar uma xícara de chocolate quente, porque ele adora tomar chocolate quente. E ele pega e oferece uma xícara para o Norton, e o Norton diz que sim, que ele toma, mas que ele não quer tomar aquela xícara, ele prefere tomar a outra. E aí eles invertem as xícaras. Hercule Poirot tinha colocado o calmante dentro da garrafa de chocolate quente, ou seja, todo o líquido estava ali contaminado com aquele calmante, né? Só que Hercule Poirot sabia que já tinha criado resistência, ele tomava tanta medicação, que um calmante já não fazia mais efeito para ele. E aí ele aceita beber o líquido. E o Norton também bebe. Quando vê que nada aconteceu com Hercule Poirot, ele bebe também. Só que um calmante, uma dose para o Norton é excessiva e ele acaba dormindo na cadeira. Hercule Poirot, que conseguia caminhar, mas fingia que não caminhava, por isso que ele tem que mandar o George para longe, né? Ele pega e coloca aquele homem com um pouco de dificuldade na sua cadeira de rodas e esconde a cadeira de rodas num canto, né? De noite, quando todo mundo vai dormir e a casa está silenciosa, Hercule Poirot empurra a cadeira até o quarto do Norton. No início do livro, a gente vai saber que Hercule Poirot chegou na mansão de Stylos antes do Norton e já tinha ficado hospedado no quarto desse rapaz. E aí ele finge que ele tinha perdido a chave, ele manda fazer uma chave nova, ou seja, ele tem uma duplicata de chaves naquele quarto. E aí ele pede para trocar de quarto.
Então, quando o Norton chega, o Norton vai para um quarto que existem duas chaves. Uma que está em posse de Hercule Poirot e a outra que está ali na fechadura do quarto. Hercule Poirot deita Norton sobre a cama, né? Pega uma pistola que ele já tinha comprado no exterior e que todas as vezes que o Norton saía para olhar os pássaros com seu binóculo, ele colocava em cima da mesinha, para que outras pessoas pudessem passar ali para fazer a limpeza, para olhar, conhecessem e já tivessem visto aquele objeto no quarto anteriormente. Hercule Poirot pega essa pistola e dá um tiro bem aqui no meio, ó. Porque ele tem aquela coisa de método, de simetria, ele não gosta de nada torto. Ele jamais aceitaria dar um tiro aqui ou um tiro aqui. Ele crava um tiro aqui bem no meio, milimetricamente. E só com isso o Capitão Henches já poderia ter descoberto quem é que matou o Norton. Mas ele jamais ia imaginar que o seu amigo, que estava acamado, que não tinha força, que estava debilitado, andava de cadeira de rodas, teria condições de fazer aquilo. Depois de atirar ali no meio da testa ali do Norton, Hercule Poirot coloca a chave no roupão, sai do quarto e tranca a porta. No dia seguinte, todos acordam, né? Todos vão tomar café, até que alguém pergunta: vocês viram o Norton? Eu não vi o Norton hoje, ele não foi tomar café. Será que aconteceu alguma coisa? E aí eles arrombam a porta do quarto. Quando eles chegam lá, o homem já está morto na sua cama, segurando a arma na mão, dando a entender que ele tinha cometido suicídio, né? O Capitão Henches vai até o quarto de Hercule Poirot, conta para ele o que aconteceu, diz que o homem tinha tirado a sua vida. O Poirot diz que ele não tirou a sua vida, que ele foi assassinado. E diz que se algo acontecer com ele, né, aquela caixa que ele tem ali do lado da sua cama, ele deve abrir e saber o que se encontra, que ali estarão todas as explicações. O Capitão Henches acha aquilo meio estranho, né? Pensa que o Poirot já está ficando meio doido das ideias. Ele desce para conversar com a irmã da senhorita Margarete, aquela que o pai foi morto, né? Assassinado pela irmã. E quando ele está lá, ele escuta um barulho, ele retorna pro quarto de Hercule Poirot, mas o Hercule Poirot já morreu. Ele sabia que ele estava passando mal, ele já tinha deixado longe da mesinha de cabeceira as suas medicações para o coração, porque ele queria que numa crise ele não fosse capaz de pegar o remédio, que ele deixasse assim pelos desígnios de Deus, que se ele tivesse que partir, né, que essa fosse a sua hora. E assim é. O Curtis, quando chega lá, já encontra o seu patrão morto, né? Entrega então aquela caixa para o Capitão Henches. O Capitão Henches abre a caixa e ali tem o livro de Otelo com um bilhetinho dizendo: procure o George, que é o mordomo. O Capitão Henches vai então conversar com o George fala que o seu patrão estava muito doente, que ele entendia que o Poirot não queria ele por perto e por isso tinha dado um jeito de mandá-lo para longe, né? Mas que continuou pagando o seu salário. Fala também que o Poirot já estava usando um bigode falso, que já estava usando peruca, né? Que ele não tinha mais o que fazer, a doença estava consumindo. E mesmo assim o Capitão Henches fica sem saber direito por que o Poirot fez tudo isso, né? E o que levou a agir dessa maneira. Passado alguns meses, ele recebe então um envelope dos advogados do Hercule Poirot e ali naquele envelope tem então uma carta onde Hercule Poirot conta tudo para o Capitão Henches, como ele fez e o que ele deve fazer em seguida, né? Quais são as suas ações, ou seja, que ele tem que procurar a irmã da Margarete e contar que a sua irmã não fez aquilo de caso pensado, ela foi influenciada pelo Norton e que ela tem toda a chance de ser feliz. Ele termina a carta dizendo, né, ei bem, meu amigo, agora não tenho mais nada a dizer. Eu não sei, Henches, se o que eu fiz é justificável ou não. Não, realmente eu não sei. Eu não acredito que um homem deva fazer justiça com as próprias mãos. Porque o tempo todo Agatha coloca nesse livro que Hercule Poirot tem um respeito muito grande pela humanidade. Ele jamais seria capaz de cometer um crime.
E é como ele fala, né? Somente numa situação de emergência, né? Num desespero ali, ou como ele mesmo diz, na lei marcial, que ele seria capaz, então, de deter ali um assassino e aí matar uma pessoa, né? E Agatha faz referência também à obra de Otelo, de William Shakespeare, dizendo aqui que o arqui-inimigo de Otelo, né, que era um suboficial chamado Iago, ele tinha muitos ciúmes, ele odiava Otelo, mas ele fingia que era amigo, né? Ele fingia ali que era próximo, tentava ajudar, quando na verdade ele tramava tudo pelas costas, ele era muito maquiavélico. E assim é o personagem Norton. Ele age por trás, ele age nas sombras. E Poirot diz que esse é o pior dos inimigos, é o pior dos assassinos, porque ele não age, ele provoca os outros para fazerem aquelas ações terríveis. Para os fãs de Agatha, esse livro aqui, ele provoca muitas emoções, porque a gente sabe que a gente está se despedindo de um dos personagens mais queridos da autora, né? Mas eu quero dizer para vocês que esse livro é um dos melhores da autora. A gente vai ver muita referência dele nos cadernos 13, nos cadernos 35 e 61. Até no caderno 35, Agatha escreve assim, ó, que o último caso de Poirot, que é Cai o Pano, né, que a história tem que se repetir, que Stylos tem que ser agora uma hospedaria e é lá que ele vai se encontrar novamente com o Capitão Hastings. E ela toma nota nesses cadernos, por exemplo, no caderno 13, a primeira história que começa o caderno é M ou N, que foi publicada em 1941. E a última anotação desse caderno é Seguindo a Correnteza, que foi publicada em 1948. Então a gente sabe que Agatha escreveu esse livro, Cai o Pano, entre esses anos ali, né? Provavelmente ali durante a Segunda Guerra, tanto que ela escondeu ali o manuscrito, guardou ele bem guardado num cofre, né? Para que não se perdesse em nenhum bombardeio. Uma outra curiosidade é que o recurso esse de quarto trancado por dentro, Agatha utilizou em 3 romances e outros contos. Mas os romances foram Cai o Pano, Porque Não Pediram a Evans e O Natal de Poirot. E agora, já encerrando esse vídeo, né, eu quero deixar aqui nos cards para vocês o link do filme com o nosso ator brilhante, que é o David Suchet. Gente, ele tem que ganhar um Oscar, porque vocês não vão acreditar. Só de olhar o personagem magrinho, definhando assim, todo curvado, sem o bigode, sem cabelinho, gente, tu já começa a chorar, porque tu vê ali a própria encarnação de Poirot, todo debilitado e fragilizado. O filme é ótimo, assim, tu chora bastante, porque tu já sabe o final, né? Tu sabe que ele vai morrer. Claro que tu não entende o que tá acontecendo, tu não sabe quem é o assassino e como que as coisas vão acontecer, mas Hercule Poirot dá um show. E David Suchet, então, nem se fala. A gente tem que tirar todos os chapéus para esse ator. Ao longo do livro, né, Agatha vai fazendo referência a outros romances publicados por ela. Então, ali, enquanto Poirot está conversando com o Capitão Hastings, eles vão relembrar do misterioso caso de Stylos, eles vão relembrar dos crimes ABC, assassinato no campo de golfe, a Casa do Penhasco e por aí vai. É um livro que faz menção a outras obras da autora e tem uma passagem aqui que também faz referência ao primeiro-ministro lá da Inglaterra, na década lá de 1910, por volta do ano de 1916, quando estoura a Primeira Guerra lá, que o primeiro-ministro da Inglaterra não fez nada. E Hercule Poirot diz para o Capitão Hastings, não vai ser que nem ele, né, que não tomou nenhuma atitude. Nós precisamos fazer alguma coisa para evitar novos crimes. Bem, gente, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de Cai o Pano. É um dos tops da autora, né? Indico muito essa leitura, ou então que vocês assistam ao vídeo, que tá bem fiel, assim, à narrativa. Gosto muito dessa história, apesar de, ó, dar uma dorzinha no peito. Toda vez que eu leio, eu choro. Toda vez que eu assisto ao filme, eu choro também. Porque a gente sabe que está se despedindo desse detetive maravilhoso que só brilhantou os livros da nossa autora, né? Mas aqui no canal vão continuar histórias dele, porque eu ainda não contei muitos outros livros onde ele aparece. Poirot Investiga e outros mais.
Então fica ligado aqui no canal para não perder nenhuma história. Se inscreve, deixa um comentário, deixa um joinha, porque isso só faz atingir outras pessoas para que possam conhecer o canal e também se apaixonar pelas histórias de Agatha Christie. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo tudo de bom para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.